Listas, um montão de conteúdos exclusivos num só site. Band.com.br. É Band e ponto. Quilo da erva mate pode passar de R$20 até o fim do ano. A expectativa dos produtores gaúchos com o lançamento do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A prospecção de negócios depois de Anuga, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo. E uma conversa sobre as mudanças no projeto de lei que obrigaria a rastreabilidade no rebanho gaúcho. Bom dia, eu sou Lizemara Prates e o Agroband começa agora. Com o lançamento do Plano Brasil Agroecológico pelo governo federal, o estado deve aumentar o plantio de orgânicos. Nos próximos 3 anos, serão investidos R$9 bilhões no setor. Numa área de meio hectare, o casal de pequenos agricultores trabalha sozinho, sem empregados. Marido e mulher juntos produzem 8 tipos diferentes de alface, além de espinafre, brócolis, melão e outras verduras e frutas. São 6 anos dedicados à atividade. A produção chega a mais de 100 caixas de alimentos por semana. Tudo sem nenhum produto químico. Eles são agroecologistas. O senhor tem orgulho de não usar nada químico? Tenho orgulho. Tenho orgulho mesmo. Eu me sinto, olha, satisfeito por ser um agricultor assim, ó, ecológico, orgânico, assim, de não botar nada. Quando a gente vê na horta um pé de alface como esses aqui, bonito, verdinho, encorpado, não imagina que não há nenhum tipo de agrotóxico. Mas produzir este tipo de verduras e legumes dá muito trabalho. Não é isso, seu Darcy? É, estou aqui mesmo. Mas a gente se dedicando dá. Por exemplo, para combater os bichinhos aí, os insetos que tem, a gente usa uns repelentes. Repelentes naturais, nada de agrotóxico. Nada de agrotóxico. Agora, qual é a dica? Que tipo de material se usa para fazer esse repelente natural? Olha, eu uso o cinamomo, eucalipto e a mamona. A gente usa bastante disso aqui para fazer umas compotas assim, e no dia seguinte a gente pulveriza, aonde repele por uma semana que não aparece nenhum bichinho. Né? O trabalho é árduo. Seu Darcy e Dona Iracema começam a trabalhar antes das 5 da manhã na propriedade em Eldorado do Sul. A colheita é feita uma vez por semana, antes de os produtos fresquinhos e sem agrotóxicos serem levados para a feira livre. Da horta do seu Darcy e da Dona Iracema, as verduras vão para a feira e chegam aos consumidores, inclusive em armazéns, como este aqui, especializado em produtos orgânicos e naturais. A Maria Luísa, inclusive, está preparando uma saladinha com alface sem agrotóxico, alface e rúcula. O pessoal tem procurado mais, Maria Luísa? Tem procurado muito, até porque eles têm obtido bastante a informação de que o alimento orgânico, ele é mais saudável, ele é mais resistente, ele dura mais tempo na geladeira, até mesmo porque o produtor colhe um dia antes de oferecer o produto, além do que é mais saboroso. Além de pratos orgânicos, pães, bolos e grãos, atraem cada vez mais clientes ao estabelecimento, que fica na zona sul de Porto Alegre. No local onde nós estávamos morando, faltava essa demanda. Então, gostaríamos de oferecer para todo mundo a boa alimentação. De acordo com a Emater, o Rio Grande do Sul tem 18 mil hectares de agricultura com base agroecológica. Hortigranjeiros e frutas são os mais produzidos. São 14 mil produtores que se dedicam a esse sistema. O quilo da erva mate pode passar dos R$20 até dezembro. A bancada gaúcha na Câmara Federal defende o fim da cobrança de PIS e COFINS sobre o produto. Mas, se aprovado, o benefício fiscal vai valer só no ano que vem. Cevar a cuia e depois tomar uma térmica inteira de chimarrão. Essa é a tradição de todas as tardes na casa deste aposentado. E mesmo com o preço da erva, que aumentou quase 57% no último ano, ele não pretende mudar o hábito, que está pesando mais no bolso. Não sei o que é que pode substituir o chimarrão, não, porque a gente faz ele no limite, é no bom, né? Nem menos fica ruim, mais fica ruim.
Então vou continuar fazendo igual que eu vou fazer. Se tiver que cortar despesa em outra coisa. Sim. Na erva não. Não, aí não pode, né? Nessa banca especializada do mercado público de Porto Alegre, muitos clientes pensam diferente e estão comprando menos depois que o produto registrou aumento de aproximadamente 6% só nos últimos 30 dias. A venda está caindo. Está caindo. O pessoal está fazendo milagre. Antigamente tomava um chimarrão de manhã, jogava ela fora, meio-dia antes do almoço fazia um chimarrão novo. Hoje não, hoje as pessoas tomam o chimarrão de manhã, dão uma limpada naquela erva, dão uma encilhada e aumenta o chimarrão no meio-dia. O pacote com 1 quilo de erva, que em outubro de 2012 era vendido em média por R$ 7,00, agora sai por R$ 12,00. A alta de preços seria consequência da menor oferta do produto. 60% da erva mate brasileira é plantada aqui no Rio Grande do Sul. Mas nos últimos 10 anos, a área destinada ao cultivo diminuiu de 39 para 30 mil hectares. A produção também foi reduzida em 30%. E a expectativa dos economistas é que o preço do quilo ao consumidor aumente ainda mais até dezembro. A safra já foi colhida, então só no próximo ano, a próxima safra. Então a tendência é que os preços continuem em alta. Eu penso que pode estar surgindo uma nova cadeia de integração no Rio Grande do Sul, essa da erva mate. Tem indústria já garantindo com o produtor o fornecimento, dando um apoio. Quem sabe? O governo do estado retirou da Assembleia Legislativa o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de identificação individual de todo o rebanho bovino gaúcho. A decisão foi tomada depois que o relator, deputado Frederico Antunes, e a Farsul recomendaram maior discussão sobre o projeto. O estado quer fornecer gratuitamente os brincos de identificação para os animais, com o argumento de que a despesa será compensada pela redução no abate clandestino, além de diminuir o abigeato. Os criadores defendem que a rastreabilidade seja opcional. Para explicar quais as mudanças o governo pretende fazer no projeto, que deverá ser reapresentado ao Legislativo, eu recebo o secretário adjunto da Agricultura, Cláudio Fiorese. Bom dia. Bom dia, Elisamara. Secretário, já está pronto? Vocês já chegaram a um consenso sobre quais itens podem mudar? O que vai de novo neste projeto? Sim, nós atendemos a essa demanda da Farsul, do deputado relator, no sentido de haver uma transição. Então, o ano de 2014 vai ser um ano de transição, onde a adesão vai ser voluntária e vai ser monitorada por um comitê formado pela nossa secretaria, pela Farsul, pelo Sindicato da Indústria de Carnes, o Sicadergs, e o Sindicato da Indústria de Laticínios, o Sindilate, que vai avaliar a aceitação do sistema por parte dos produtores e também a evolução do mesmo ao longo do ano, até mesmo em relação às nossas próprias estruturas da Secretaria da Agricultura. Nós estamos modernizando todas as nossas inspetorias, estamos com um novo concurso agora sendo lançado no dia de hoje, inclusive, justamente para dar conta dessas demandas que virão com esse projeto de lei, que é o Sistema de Identificação e Registro Animal, popularmente conhecido como rastreabilidade. A nossa convicção é que ele já deveria ter começado, porque muitos países já fizeram isso, nós visitamos praticamente todos eles, Austrália, Nova Zelândia, na Europa, estivemos em vários países, no nosso vizinho Uruguai. Santa Catarina já tem um sistema obrigatório, apesar de que não é eletrônico, é um sistema manual. E devido a isso, eles estão conseguindo vantagens. Santa Catarina, por exemplo, está conseguindo exportar carnes de outras espécies de suínos, por exemplo, para o Japão. E um dos pré-requisitos é que que não haja aftosa, né? Eles têm essa situação diferenciada, sem vacinação, eles não vacinam contra a febre aftosa, o único estado brasileiro que tem essa condição. Exatamente, mas a rastreabilidade que eles fizeram obrigatória foi um pré-requisito fundamental. São os dois fatores combinados, secretário, a vacinação e a rastreabilidade para ganhar esses mercados de exportação. Perfeitamente, então, como eu disse, ao adotar esse sistema obrigatório, além de outras medidas que eles tomaram, evidentemente, né, eles conseguiram esse status sanitário importantíssimo para conseguir alcançar aqueles mercados que têm um maior valor agregado. Secretário, se 2014 vai ser opcional, como é que fica a situação, por exemplo, de um produtor que tem rastreabilidade e vende o animal para quem não tem, ou vice-versa? Como que vai ser feito esse controle? Essa é uma das questões que nós temos que ainda nivelar com a Farsul e demais entidades ao longo da semana que vem, antes de enviar o projeto de lei para a Assembleia, né? Existem algumas possibilidades, uma delas é do governo
arcar com esse custo, outra é daquele produtor que não está dentro do sistema de rastreabilidade arcar com esse custo, e, enfim, nós temos que ainda arredondar essa questão, que é uma questão importantíssima, não é? Porque a informação tem que estar dentro do sistema de desenvolvimento SDA, para que possamos dar segurança aos compradores de que aquele animal rastreado teve um destino e esse destino é conhecido por parte ou da indústria ou do consumidor lá na frente. Secretário, e também vocês estão disputando por meio de um edital recursos para tecnologias de suporte à implementação desse sistema todo? Exatamente, ao longo desses últimos meses nós elaboramos esse projeto em parceria com a iniciativa privada, algumas empresas que trabalham no ramo aí de softwares, de hardwares, enfim, tudo isso, semicondutores, enfim, tudo que pode ser aplicado na área da rastreabilidade. E também com a Procergs, que é a empresa de processamento de dados do Estado, que vai desenvolver esse software, e com a nossa FEPAGRO, Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária. E na próxima segunda-feira estaremos junto ao BNDES, no Rio de Janeiro, mais especificamente na FINEP, que é a financiadora desse projeto, para apresentar o nosso projeto, que é da ordem de 30 milhões de reais, para desenvolver toda essa tecnologia de suporte à rastreabilidade, que vai servir num primeiro momento para a bovinocultura de corte e de leite, né, e depois para os demais alimentos, porque essa é uma tendência do mercado irreversível, né, não tem... É uma questão de anos, mas a necessidade de ter alimentos cuja origem é conhecida e cujo processo de produção também seja conhecido é uma exigência crescente dos consumidores e nós temos que estar preparados para enfrentar esse cenário num curto prazo de tempo, inclusive. Secretário, e ainda há tempo de reenviar o projeto à Assembleia e votar neste ano de 2013 para valer em 2014? Cremos que sim, há um acordo com as lideranças de todos os partidos. Muitas dessas lideranças participaram dessas missões internacionais, né, onde nós estivemos, como eu falei, em vários países do mundo, então já estão conscientes da importância que isso tem. São alguns detalhes operacionais, algumas resistências culturais, inclusive, que têm que ser enfrentadas, é verdade, mas nós acreditamos no bom senso e no espírito público de todos, de que isso é uma vantagem competitiva muito grande para o Estado do Rio Grande do Sul e uma exigência, né, dos consumidores. Vocês também retiraram da Assembleia Legislativa o projeto de lei de remodelação do Parque Assis Brasil em Esteio, onde ocorre a Expo Inter. Vão fazer mudanças envolvendo a agricultura familiar? Quando deve ser reapresentado? Segue a mesma linha desse da rastreabilidade? Exato, nós, atendendo uma demanda dos parlamentares mais ligados à agricultura familiar, estamos retirando, né, para acolher algumas sugestões, para dar mais relevo, mais importância a esse importante segmento da agricultura familiar. Apesar que nós temos todo um entendimento de que, conceitualmente, o agronegócio inclui a agricultura familiar. É evidente que a agricultura familiar tem características distintas, né, mas boa parte da agricultura familiar está inserida nas cadeias agroindustriais, né? Mas não há problema nenhum, nós estamos abertos sempre às sugestões, ao diálogo e na próxima terça-feira teremos uma reunião definitiva sobre isso com a bancada ligada à agricultura familiar para introduzir essas mudanças no projeto de lei. E a ideia é a mesma, que ainda agora neste ano vá à votação com esses dois projetos. Que não tem muito tempo para esperar se iniciar essas obras lá no parque. Tem que ser ainda durante o mês de outubro, no máximo até meados de novembro, né? De fato, as obras do parque, que é um projeto enorme, um projeto muito grande, são 300 milhões de reais que serão investidos lá numa parceria público-privada, precisa da aprovação desse projeto de lei, até para ver os regimes de concessão para as empresas que vão investir lá. Nós já temos vários projetos em andamento, como o da Associação Brasileira do Cavalo Crioulo e também do próprio Sindicato da Indústria de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Rio Grande do Sul, que já possuem projetos prontos para investir e só precisam da aprovação dessa lei para fazer estes investimentos, para qualificar aquele espaço que é um espaço da vitrine do agronegócio do Rio Grande do Sul. Secretário, falando em projetos, vocês enviaram nesta semana os do leite, do Fundo Leite, criando este fundo, e também o do Prodeleite. E isso, como é que vocês esperam que vai ocorrer a tramitação dentro agora do Legislativo? Também, sem maiores problemas, nós já tínhamos um bom nível de consenso dentro da Câmara Setorial. Ao longo da tramitação na Assembleia Legislativa se verificou a necessidade de alguns ajustes, se optou por retirá-los, né, para inserir esses ajustes. Por exemplo, no caso do Fundo Leite, que é o Fundo para o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite,
nós retiramos totalmente a contribuição dos produtores. Então, os produtores não terão nenhuma taxa, apesar dessa taxa ser ínfima, 0,0004 centavos por litro de leite, ainda assim nós retiramos essa taxa acolhendo uma sugestão das entidades ligadas à agricultura familiar especialmente. Então a contribuição passará a ser do governo, majoritariamente, e em menor grau da indústria. Mas o fundo é absolutamente fundamental, porque, desculpe a redundância, né? Porque nós precisamos, a partir desse fundo, criar um Instituto Gaúcho do Leite para fazer toda uma série de melhorias nessa cadeia produtiva tão importante para a economia do Rio Grande do Sul e que tem mais de 120 mil famílias associadas a ela. Agradeço ao secretário adjunto de Agricultura, Cláudio Fiorese, que antecipou aqui ao Agroband as mudanças nesses projetos, o da identificação dos bovinos, também o do Parque Assis Brasil em Esteio e esse que envolve a cadeia produtiva do leite. Em instantes, nós vamos saber como os gaúchos se saíram em Anuga, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo, e mostrar como é possível exportar com simplicidade e criatividade. Tudo bem, baratinho. Baratinho e bom de primeira linha, qualidade total, garantia que tudo original. Mas o leite tem produção UVA ou VB? UVA, VB, VC, me garanto que eu vendo aqui é tudo garantido. Não perca seu tempo. Óculos com garantia de origem. Lentes com proteção real para sua visão. Só com quem entende. Qualidade e preço baixo é nas Óticas Diniz. O melhor para sua família sempre. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. No Imóvel Class TV deste sábado, nós vamos falar sobre os principais desafios que a nova presidência do Sinduscom RS tem pela frente. Também vamos falar sobre o polêmico projeto que prevê o cercamento do Parque da Redenção e do uso do PVC em portas e janelas. E no estúdio você vai saber tudo sobre o Salão do Imóvel do Estado. É sábado, às 10 da manhã aqui na Band, eu espero você. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. As exportações gaúchas cresceram quase 25% no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado, e totalizaram mais de 6 bilhões de dólares, acima da média nacional. O destaque é para os produtos primários, em especial a soja, que teve um incremento de mais de 100% e atingiu quase 2 bilhões de dólares. Na avaliação só do mês de setembro, as exportações do Rio Grande do Sul cresceram 41% comparadas ao mesmo período do ano passado, também puxadas pela soja. Os principais destinos são a China e a Argentina. Os dados são da Fiergs. Os negócios do Brasil na maior feira de alimentos e bebidas do mundo, a Anuga 2013, realizada de 5 a 9 de outubro em Colônia, na Alemanha, somaram 1 bilhão e 100 milhões de dólares entre vendas imediatas e projeções para os próximos 12 meses. O resultado é 70% maior que o obtido na última edição da feira em 2011. As 73 empresas participantes realizaram 8.900 contatos com importadores europeus, asiáticos e do Oriente Médio. O levantamento é da Apex Brasil. Segundo o presidente Maurício Borges, a feira é um termômetro do mercado mundial de alimentos e bebidas e o resultado mostra que o mercado internacional está se recuperando e as empresas brasileiras estão mais competitivas. A missão foi articulada pela Fiergs, aqui do Rio Grande do Sul, através do Centro Internacional de Negócios com apoio da Apex, Sebrae e Senai. O governo do estado esteve presente por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Promoção do Investimento e do IRCA. Havia também representantes do Sindicato das Indústrias de Carnes e do Centro Tecnológico da Unicinos, além de 19 empresas e cooperativas. As tendências verificadas na feira e as possibilidades de aplicação no estado serão avaliadas pelo Grupo de Trabalho de Alimentos Premium, composto por empresas e entidades. E para falar
sobre o mercado e oportunidades para produtos de alto valor agregado desenvolvidos no Rio Grande do Sul, eu converso com a coordenadora de projetos da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Eliana Distmann. Bom dia, Eliana. Bom dia, Elisemara. Estivemos juntas na Feira de Anuga, lá na Alemanha. Vimos muita novidade e eu acho que essa palavra inovação é chave. E a gente quer saber agora como aplicar isso aqui no Rio Grande do Sul. De que forma os empresários, estes pequenos principalmente, que foram na comitiva do Rio Grande do Sul, podem aplicar estas novidades. Pois então, estivemos acompanhando a Anuga, é uma feira que temos como definição básica a palavra inovação. Conseguimos constatar em vários setores, várias tendências, e uma das tendências que eu diria que seria primordial seria o alto consumo dos orgânicos. E este alto consumo dos orgânicos, por sua vez, conversa diretamente com a agroindústria, com a agricultura familiar, em especial no Rio Grande do Sul, que a agricultura familiar já se encontra bastante desenvolvida e, de certa forma, com grandes oportunidades ainda para um crescimento. Eu poderia dizer que essas oportunidades elas foram mostradas na Anuga, porque neste setor nós encontramos uma alta rastreabilidade, os orgânicos como tendência e cada vez mais o consumo de produtos locais, ou seja, as pessoas cada vez mais querem saber o que elas estão consumindo e de onde vem o que elas estão consumindo. É uma palavra que eu digo que é nova e que a gente vai ouvir muito ainda, que é a saudabilidade relacionada ao alimento saudável, que a gente viu muito lá sendo pronunciada, sendo colocada dentro dessas tendências, mas o consumidor vai além, ele quer um alimento eficiente, ele quer facilidade no manuseio das embalagens. As embalagens também surgem com uma proposta mais ecológica, vimos lá embalagens da linha bio, com bagaço da cana-de-açúcar, por exemplo, e vimos uma tendência de transparência nessas embalagens, que o consumidor também quer enxergar o que está comendo. A gente pode aplicar tudo isso por aqui? Então, nós nesse momento estamos saindo de um produto orgânico com uma apresentação mais clara, com informações em sua embalagem descritas de uma forma objetiva, de uma forma transparente, dizendo da onde vem, ou seja, nós estamos também falando agora neste momento em desenvolvimento da economia regional, porque eles dizem, queremos consumir produtos saudáveis e, de preferência, que estejam sendo produzidos na minha região geográfica. Por que eles pensam nesse aspecto? Eles pensam nesse aspecto porque eles querem consumir produtos que possam ser interessantes para o desenvolvimento econômico da sua região. E aí nós estamos falando também de embalagens sustentáveis, ou seja, embalagens que produzam o mínimo de lixo possível, sustentáveis e reaproveitáveis. Quando a gente fala em reaproveitamento de embalagens, nós falamos inclusive de embalagens que possam ser reutilizadas, como brinquedos para crianças, por exemplo. Nós falamos de embalagens que, depois de utilizadas, possam ser montadas em escolas infantis como Legos. Isso foi uma grande inovação e uma grande tendência na feira. Os empresários aqui do Rio Grande do Sul devem começar a pensar em aplicar isso por aqui. Mas também se viu muito lá uma tendência forte de linha de produtos mais intensa para os bebês, para os idosos, com sabores diferenciados, com texturas diferenciadas, a linha free de açúcar, de sódio, de glúten, de lactose também, muito forte. Isso é algo que pode ser implementado aqui. Então, as empresas têm que ter uma atenção especial para essa questão da textura e do sabor. Quando se fala de textura e sabor, eles focam principalmente em crianças, quando colocam uma textura um pouco mais suave. Bebês não têm um paladar ainda tão
estimulado, digamos assim, e os bebês precisam de alimentos com pouco teor de açúcar, com pouco sal, insossos no nosso paladar, talvez. Enquanto que o outro extremo também é desenvolvido, que é o paladar para pessoas com uma faixa etária acima de 55 anos, que o paladar já não é mais tão sensível e, por sua vez, precisa de um gosto um pouco mais forte para que ele seja percebido. Então, esses dois públicos extremos também aparecem como uma tendência, como foco de estudos, apareceram muito fortemente na NUCA. E como é que pode ser organizado dentro deste grupo de trabalho dos alimentos premium aqui no Rio Grande do Sul a aplicação dessas tendências nas nossas empresas e a colocação desses produtos no mercado? Pois então, nós temos um grupo que é o grupo de trabalho que trata dessa questão do alimento premium. Ele é um grupo que se constituiu há um ano que ele se formou, digamos assim, e a partir deste grupo nós contratamos a Federação das Indústrias, nós conveniamos, como se fala em termos de governo e Federação das Indústrias, nós conveniamos a Federação das Indústrias através do Conselho da Indústria, a CONAGRO, e a CONAGRO está fazendo um estudo extremamente completo, em etapas, sobre essas possibilidades e esse mercado tão promissor que é o alimento premium. Em primeiro lugar, o que é este alimento premium? Ou seja, é um alimento que tem uma grande rastreabilidade, ele é, digamos assim, monitorado, ele é fotografado desde o início da sua concepção até o momento que ele chega na vitrine para a aquisição. Leia-se, nesse momento eu falo, desde os insumos que o compõem até a embalagem para a qual ele vai ser vendido. Então, este grupo de alimentos premium, ele se preocupa com este mercado. Nós temos empresários extremamente engajados neste projeto, o governo do estado engajado nesse projeto, e nós queremos, até o final deste ano, nós temos a missão e o comprometimento de formar a governança deste, então, que chamaremos de Programa Gaúcho de Alimentos Premium. Tivemos ontem à tarde ainda um trabalho muito interessante, onde grandes empresas estiveram reunidas e que trataram dos gargalos do setor de alimentos no Rio Grande do Sul. Agradeço a Eliana Distman, que é a coordenadora de projetos da AGDI. A gente viu que tem muito tema de casa para ser feito nessa área da alimentação. Que bom, mercado para os nossos produtos. E daqui a pouco tem a previsão do tempo para este início de semana. Contei tudo, falei que assim tem pacote fácil de entender, ele é mudo. Falei que a programação é completa, tem filme, canal infantil, esporte, banda larga, ele, nada. Não aguentei. Falei que assim faz oferta, mas depois não muda o preço, que eu posso pausar a assinatura se o mês apertar. Aí ele falou comigo, vou encaminhar a senhora para o setor de cancelamento. Quer liberdade? Diga sim. TV por assinatura com os melhores canais e internet em alta velocidade a partir de R$ 49,90. Diga sim. Agora nós vamos falar do tempo. Qual é a previsão para os próximos dias, Fernanda Ponciano? Bom dia. Bom dia, Elisemara. Bom dia a todos. O sábado será de tempo seco e ensolarado na maior parte do Rio Grande do Sul. Há um alerta em relação à umidade do ar nas cidades de Uruguaiana e Quaraí, que ficará abaixo dos 20%. Com relação à chuva, somente no fim do dia a previsão de chuva fraca na Grande Porto Alegre, no litoral e na Serra. Mas deve ser bem rápida e não vai atrapalhar o final de semana. Vamos agora conferir a previsão completa nos mapas. Neste sábado, a previsão é de tempo seco e ensolarado, com baixa umidade do ar em todas as regiões. Ventos do oceano trazem umidade e não se descarta chuva bem fraca e isolada, mas alternada com períodos de melhoria na faixa norte do estado. À tarde, as máximas alcançam os 30 graus em Uruguaiana, 28 em Santa Maria e 26 em Porto Alegre. O domingo também será um dia de tempo seco e ensolarado na maior parte do Rio Grande do Sul. A temperatura dispara e chega aos 33 graus em São Gabriel. No fim do dia, a previsão de chuva no oeste e sul do estado. A próxima semana será marcada por chuva persistente com alto acumulado sobre o norte do estado. Quer mais notícias? Acesse o site da Band RS, clique em notícias e no link agronegócio.
O Agroband volta no próximo sábado, às 9h30 da manhã. Um bom final de semana e até lá. Bom final de semana. Ok, Fernanda.